Fala pessoal, neste vídeo vamos falar sobre o anexo 3 da NR15. Pessoal, é muito importante nós entendermos, compreendermos o anexo 3 da NR15. Sobre os haters que ficam falando baboseira aí, ele só lê, ele só rabisca, ele só faz aquilo. Abre um canal no YouTube e faça do seu jeito, beleza? Valeu, desejo sucesso para você. Pessoal, vamos lá, anexo 3 da NR15, limite de tolerância para calor. Bora ver a portaria aqui, ó. Galera, isso aqui é importante porque a NHO teve uma atualização. Então, a mudança para fazer a avaliação de... que foi no anexo 1. Vamos voltar aqui, pessoal. Calma aí. Pessoal, estava certo, porque é o novo texto de 2021. Beleza? Então, bora lá. Vamos aumentar aqui. Cara, isso aqui é complicado, fica bem em cima, né? Vamos aumentar aqui, ó. Esse é o texto atualizado o anexo 3 da NR15. Então, haverá duas atualizações que vai ser da anexo 1 e do anexo 3. O anexo 1 para a gente nesse momento não é interessante, então vamos direto para o anexo 3, calor. Pessoal, e aqui nós vamos ver objetivos, campo de aplicação, responsabilidades, medidas, aclimatização e assim por diante. É importante saber que existe um equipamento adequado para você fazer a sua avaliação de calor. Por mais que exista um aplicativo que você pode ali baixar um relatório, mas ele não supra as necessidades para você fazer, exemplo, um LTCAT. Por que eu estou falando de LTCAT numa norma regulamentadora? Porque a gente vai ter que seguir a NHO. E aqui na norma está dizendo que para a gente seguir a NHO. Vamos lá. Onde é que se aplica? Aqui, pessoal. Onde é que se... Aqui, ó. Foi demais. A aplicação. Onde houver exposição ocupacional a agente físico calor. Aqui é interessante porque não fala se a exposição é eventual, permanente, habitual. Não, está dizendo, estabelecido neste anexo se aplica onde houver exposição ocupacional do agente físico calor. Aqui, agente físico calor. Beleza? E aqui, por quê, pessoal? Para estabelecer requisitos para NR1 e para avaliação de calor na NR1, né? E para ter medidas de prevenção. Beleza? Está coçando aqui. Vamos lá. Qual é a responsabilidade da organização? O que a organização deve fazer? A empresa. A empresa deve adotar medidas de prevenção da exposição ocupacional ao calor que não causem efeitos adversos ao colaborador. O que é esse efeito adverso? Existe um roupão, pessoal, utilizado para calor que pode fazer que o colaborador sue mais. Vai aumentar 1 grau ali o calor do colaborador. Então, ele tem que ter muito cuidado, o técnico de segurança, o engenheiro, o médico de trabalho, quando ele for indicar medidas de prevenção. A prevenção é para prevenir, não para causar mais efeitos adversos ao colaborador. Então, a empresa deve garantir isso. Como? Nos seguintes aspectos. Fatores que influenciam riscos relacionados ao calor. A organização deve orientar os trabalhadores. Distúrbios relacionados ao calor. Sinais, sintomas, tratamento, entre outros. Então, o colaborador deve estar ciente dos riscos que ele vai estar exposto durante a execução da sua atividade. Necessidade de informar o superior, o médico, sinais de sintomas relacionados ao calor, se ele está tendo envelhecimento precoce, se ele está suando ali constantemente, obviamente, mais do que o normal. Ele vai ter que falar isso aonde? Na prevenção, né? Ao hierárquico, né? Ao encarregado, ao gerente, ao supervisor. É responsabilidade dele fazer isso. Medidas da empresa, tá? Medidas de prevenção relacionadas ao calor, de acordo com a avaliação, informação do ambiente de trabalho, suas características, situação de emergência referente ao calor, condutas. Deve ser realizado treinamentos anuais específicos, estou gaguejando aqui, né? Anuais específicos sobre fonte de calor, tá? Deve ser realizado esses treinamentos de forma anual. Pessoal, agora fez o treinamento, faça o relatório, lista de presença, beleza? Tem ali todas as evidências necessárias para quando houver uma fiscalização você apresentar.
Os seus colaboradores têm os treinamentos anuais específicos? Sim. Está aqui lista de presença, está aqui relatório, está aqui certificado do curso, está aqui qualificação dos instrutores e assim por diante. A avaliação preliminar para exposição ocupacional do calor deve considerar os seguintes aspectos: a identificação do perigo, a caracterização da fonte, as possíveis trajetórias, as funções que estão expostas ao calor, o tipo de exposição, considerando a organização do trabalho, se é eventual, se é periódico, se é habitual. Então isso vai ser na sua APR, na sua avaliação preliminar. Quando você for fazer a visita no local de trabalho, você vai conseguir identificar fazendo o quê? APR, as perguntas e assim por diante. Pessoal, o vídeo não acabou, tá? Não acabou. Mas no primeiro link aqui, se você quiser fazer um curso técnico de segurança do trabalho, ou uma graduação, ou um após, me chama aqui que a gente pode estar conversando com preços sensacionais. E aí, voltando aqui, identificação de função, número de trabalhadores expostos, caracterização do tipo de exposição, obtenção de dados existentes na empresa, indicativo de possível comprometimento da saúde decorrente ao trabalho, exposição a lesões e agravo, medidas de prevenção já existentes. Existe alguma coisa lá? Ah, lá tem um exaustor. Você vai colocar no seu laudo. Lá tem uma cortina de... Não sei como é o nome, né? Cortina de água, uma coisa assim. Vou lembrar o nome até o final. E aí, é responsabilidade de quem? Da empresa. Né? Caracterizar o ambiente, informar para os colaboradores, mecanismos de troca entre o ambiente e o colaborador, estimativa de tempo de permanência nas atividades, taxa metabólica para execução da exposição ao calor, registro disponível para execução das atividades ao calor, avaliação preliminar deve subsidiar a adoção sem prejuízo a outras medidas preventivas nas demais normas. Então ele deve seguir isso aqui, mas ele não deve ignorar o que tem nas outras normas regulamentadoras. Se as informações obtidas na avaliação preliminar não forem suficientes para permitir uma tomada de decisão, estou fazendo a avaliação. Cara, fiz a avaliação, mas estou inseguro com a minha APR. O que eu devo fazer? Proceder para avaliação quantitativa. Então, eu posso fazer avaliação qualitativa? É o que está dizendo aqui, pessoal. Ó. Se as informações obtidas na avaliação preliminar não forem suficientes para tomar a decisão quanto à necessidade de implementação de meio de prevenção, deve-se proceder à avaliação quantitativa. Então, é toda a fonte de exposição ao calor que eu vou avaliar? De acordo com a norma aqui, não. Você faz a sua APR está bem feita. Você consegue identificar lá a fonte de calor, a trajetória, colaboradores expostos, taxa metabólica, a troca do ambiente, etc. Se você conseguir neutralizar a exposição, diminuir a exposição, ter eficácia da forma de prevenção, beleza. Poxa, agora eu fiquei na dúvida. Será que os EPIs indicados, os EPCs, será que o exaustor vai ser suficiente? Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a avaliação quantitativa. Por que fazer a avaliação? Para comprovar o controle, né, da exposição ou a inexistência dos riscos identificados na etapa preliminar. Eu fiz a APR, eu achei que foi insuficiente, está aqui, ó. Não foi suficiente, eu vou fazer a exposição para comprovar ou desqualificar a exposição. Dimensionar a exposição dos trabalhadores, subsidiar enquadramento, equacionamento nas medidas de prevenção. A avaliação, pessoal, aqui, ó, deve seguir a NHO 2017. Agora tem um detalhe. A NHO passou por atualização, beleza? Então já não é mais a segunda edição. Acho que vai ser a terceira edição de 2021 ou 2024. 2025, tá? 2025, pessoal. Determinar sobrecarga metabólica, equipamento de medição, qual é o posicionamento, procedimento quando a conduta do avaliador, medição e cálculos. Então você vai seguir o que está na norma de higiene ocupacional 06, 2025. Então todos os laudos, a partir de 2025, obviamente, da publicação da norma regulamentadora, você vai seguir a NHO 06 2025. Antes de 2025, você vai seguir a NHO edição de 2017. Eu tenho até impressa aqui no escritório. Deixa eu ver se está aqui próximo, né? NHO 06. Aqui, pessoal. NHO 06, que é a edição de 2025.
17, edição 2017, mas tem a edição 2025, beleza? E aí você vai fazer todo o procedimento que está lá na NHO para você fazer a avaliação da exposição do calor ocupacional. E aí, aqui na norma vai falar sobre a taxa metabólica, a comparação da atividade realizada pelo colaborador. Caso uma atividade não especificada esteja apresentada no anexo 3, o valor da taxa deverá ser obtido pela associação. Eu tenho atividade, mas não está no anexo. Qual atividade mais próxima representa ou representaria a atividade que o colaborador está executando? Você vai fazer essa assimilação, vai ser algo similar, beleza? Na impossibilidade desse enquadramento, a taxa metabólica pode ser estimada em outras referências técnicas, desde que quem esteja fazendo o laudo justifique tecnicamente, ó, estou fazendo essa taxa metabólica por causa disso, disso e disso. Ele vai justificar dentro do seu laudo. Para as atividades de ambientes externos, sem fontes artificiais de calor, alternativamente aos itens B e C e D do subítem 3.3, poderá ser utilizada da Fundacentro para estimativa de IBTUG quando disponível. Nós temos um vídeo que fala sobre esse app da Fundacentro, tá? Temos um vídeo aqui no canal. Sem fontes artificiais de calor, você pode fazer o quê? Fazer isso aqui, ó, direto lá da Fundacentro. Sempre que os níveis de ações de calor estabelecidos no quadro foram excedidos, deve ser realizado pela organização um ou mais das medidas, disponibilizar água fresca potável, programar os trabalhadores mais pesados, né, 414 kW, preferencialmente condições térmicas mais amenas, em períodos que não ocorram riscos adicionais. Ah, vou fazer à noite aqui que é melhor, né, a atividade, vai ficar menos calor, e você vai propor essas medidas. A norma está dizendo para a gente, para a empresa, a organização, propor essas medidas. Para ambientes fechados, com fontes artificiais de calor, além do 4.1.1, essas duas medidas, o empregador deve fornecer vestimentas de trabalhos adaptadas ao tipo de exposição e suas naturezas, tá? As medidas corretivas. As medidas corretivas devem reduzir a exposição ao calor. Então, ao fazer uma medida, pessoal, ela tem que ser eficaz. Ela tem que reduzir a exposição do colaborador ao calor. Se ultrapassar os limites de tolerância, devem ser adotados pela organização uma ou mais das seguintes ações corretivas: adequar os processos, rotinas ou as operações de trabalho. Ele vai adequar, vai mudar o horário, vai mudar a rotina. Feito à tarde, agora faz só pela manhã, ou faz só pela noite, ou faz só pela madrugada. Ele vai adequar ali a rotina. Ele vai alterar as operações que gerem riscos mais elevados de calor, aonde que apresente exposição implique menores níveis, resultando na redução da exposição, beleza? Ah, trabalhava 4 horas, ele vai trabalhar só 3, agora só 2. A empresa vai propor medidas para reduzir a exposição do colaborador ao calor, beleza? Disponibilizar acesso a locais, inclusive naturais, tecnicamente mais amenos, que possibilite pausa espontânea. Estou trabalhando numa fonte artificial de calor, num ambiente fechado. Eu tenho que ter um lugar ali, vou colocar entre aspas, uma pracinha, um local aberto, que tenha um banco, que eu possa ali ficar no local e que tecnicamente seja mais amena ali a exposição ao calor, a menos, né? Exposição ao calor. Para ambientes fechados com fonte artificial, além de fazer tudo isso aqui, ó, você vai adaptar os locais de posto de trabalho, reduzir a temperatura, utilizar barreiras para o calor radiante, adequar o sistema de ventilação, adequar a temperatura. Então veja, quando um item, uma situação não dá certo, ela pega aquela situação, mantém ela, mas acrescenta mais outra situação. E assim vai indo, ó, tentando fazer os bloqueios necessários para diminuir a exposição do colaborador ao risco ocupacional calor. Ele deve ter, pessoal, aqui, ó, medida de controle no PCMSO, beleza? Procedimento, avaliação, etc. Fica caracterizado por sobrecarga térmica e fisiológica, com possibilidade de lesão grave à integridade física dos trabalhadores. Quando não for adotados no item 4, quando não for adotado nada daquilo lá em cima, lesão grave para o colaborador, tem que estar caracterizado. Quando as medidas não forem suficientes para a redução de risco, fica caracterizado como sobrecarga térmica fisiológica. Deve estar constando no seu PGR, pessoal. Agora, se você implantou todas as medidas, acompanhou
e não deu certo, tem algo errado. Não é para dar certo. É para dar certo. É para você colocar as medidas certinho, as barreiras, proteções, EPI, EPC, treinamentos, enfim, auditorias, e tem que diminuir a exposição do colaborador. Tudo isso vai resultar na diminuição da exposição do colaborador ao risco ocupacional calor, beleza? E aí, a climatização para atividades de exposição ocupacional calor acima do nível de ação deve ser considerada a climatização dos trabalhadores descrita no PCMSO. Quando houver necessidade de elaboração do plano de aclimatização, os trabalhadores devem ser considerados nos parâmetros previstos na NR6 ou da organização competente. E procedimento de emergência. A organização deve possuir procedimento de emergência específico para o calor, pessoal. Aqui, ó. Toda empresa que tem colaboradores expostos ao calor deve possuir um procedimento em caso de emergência para o calor. Meio de recurso necessário para atendimento, informações da atividade de cenário de emergência. Ele tem que ter previsto isso no seu procedimento de emergência, tá ok? E aqui vai vir a taxa metabólica para a climatização. Os limites estabelecidos são válidos apenas para trabalhar com uso de vestimentas que não incremente o ajuste, conforme previsto no anexo. Os limites são válidos para trabalhadores com aptidão para o trabalho, conforme a avaliação da NR7. E aqui vem repouso, a taxa é 100. Atividades leves, a taxa com as mãos, 126, assim por diante. Então, vale a pena você baixar a norma regulamentadora e dar uma lida na norma regulamentadora, pessoal.